Bom, a gente está estudando função polinomial do primeiro grau. A gente chama ela, de uma maneira mais simples, de função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, ela tem muitas aplicações no dia a dia, principalmente no que tange a proporcionalidade. Mas isso a gente vai conversando ao longo aí das aulas. Mas é importante a gente saber, né? Outra coisa que é bem importante a gente saber é o jeito que essa função se apresenta para a gente. Bom, primeira coisa, a gente tem que saber que é uma função real. Lembram? O domínio é real e o contradomínio, a imagem também é real, né? São dois ingredientes. E está faltando o terceiro ingrediente. Lembram que a função é um objeto matemático formado por três ingredientes? Então, quem é o terceiro ingrediente dessa função? É esse ingrediente aqui, ó. F de x, é a lei, né? É igual a ax mais b. Essa aqui, ó, é talvez a principal característica da função polinomial do primeiro grau, a função do primeiro grau. Por quê? Porque ela é que diz que a função é do primeiro grau. Bom, o que tem de tão especial nisso aqui? A gente tem a variável que a gente coloca dentro da função. Lembra que são as variáveis? A variável, são duas variáveis, né? O x e o y. O que entra e o que sai, né? na função. O y depende do x. Então, a gente tem a variável independente. Lembrem-se que a função do primeiro grau é, sim, senhores, uma máquina. E o que essa máquina faz? Ela pega o x que tu coloca lá dentro, e faz o seguinte: multiplica por um número, que a gente chama de A, e soma um outro número, que a gente chama de B. É isso que é a função do primeiro grau. Ela pega o valor que a gente coloca lá dentro e multiplica por A e soma B. Tá? Função do primeiro grau, porque o maior expoente aqui da variável x é 1. Aqui, quando não está escrito o expoente, né, a gente sabe que é 1. Então, essa é a característica, é assim, essa é a carona, o jeitão da função do primeiro grau, ax mais b. Tá? Lembrem-se, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, quando eu fizer 0 vezes x, vai dar zero. E aí, acabou, né? A gente vai ter uma função que não depende do x. E a gente não quer isso. A gente quer que o a seja diferente de zero. Já o b, bom, o b não. O b pode ser positivo, né, ou seja, maior que zero. O b pode ser negativo, ou seja, menor que zero. E o b, sim, o b pode ser igual a zero, tá? Cuidem, gente, cuidem com esse mais b. Como aparece mais aqui, a gente tem a tendência de se equivocar e pensar que o b sempre vai ser positivo. Não, tá errado. Esse mais b significa que o valor do b que te derem, tu coloca aqui. Se te disserem, olha, o b vale menos 1, tu vai botar aqui menos 1. Tá? Se te disserem, o b vale menos 9, aqui tu vai botar menos 9 no lugar do b. Tá? Então, vamos lá. O a e o b, esses dois coeficientes, né, são coeficientes numéricos, o a é um número, o b também é um número, eles têm nomes especiais. Tá? Eles foram batizados da seguinte maneira. O a também é conhecido como coeficiente angular da função. Coeficiente angular. O b também tem um nomezinho, um nome próprio, que é coeficiente linear.
É legal saber esses nomes porque, às vezes, em alguma circunstância, alguém pode dizer para vocês: olha, eu tenho uma função afim, tenho uma função do primeiro grau, desculpa, tenho uma função do primeiro grau e o coeficiente angular vale tanto e o coeficiente linear vale tanto. Aí, se eu não sei que o coeficiente angular é o A e o linear é o B, eu posso me apertar, né? Então é importante eu saber que o coeficiente angular é o A e o coeficiente linear é o B, tá? Aqui eu vou fazer um comentário, tá? Além de ser chamado de coeficiente angular, esse A também pode ser chamado de taxa de variação. Coeficiente de variação. Até vamos colocar coeficiente para ficar mais claro ainda. Coeficiente de variação, tá? E o B, que é o coeficiente angular, a gente pode chamar ele também de termo independente. Independente. Por quê? Porque ele não está junto com o x. Tá vendo aqui, ó? O A está junto com o x. E o B está sozinho. A gente chama de termo independente. Tá? Bom, alguns exemplos eu vou botar aqui de função do primeiro grau para vocês. Deixa eu botar alguns exemplitos. Alguns exemplos de função do primeiro grau. Exemplo A. F de x igual a 3x mais 2. Exemplo B. G de x igual a 4x menos 5. Exemplo C, h de x igual a menos 2x mais 7. Exemplo D, I de x igual a menos 8x menos 9. Exemplo E, sei lá, h de x igual a menos 2x. Exemplo F, f de x igual a 7x sobre 2. Tá? São alguns exemplos de função do primeiro grau. Eu botei vários, porque agora eu quero que a gente, rapidinho aqui, identifique quem é o A, quem é o B. Lembrando, A, coeficiente angular, também conhecido como coeficiente de variação, a taxa de variação. Coeficiente B, coeficiente linear, é o termo independente. Então, nesses exemplos, vamos identificar quem é o A e quem é o B, tá? Então, vamos lá. Na letra A, quem é o A? Lembrem-se, o A sempre é o número que multiplica o x. O A, o coeficiente angular, sempre multiplica o x. Então, quem é que está multiplicando o x aqui? É o 3. E aqui, quem é que está sozinho? É o 2. Então, nessa função, o A vale 3 e o B vale 2. Nessa outra aqui, na letra B, quem é o A? Ou seja, quem é o número que está multiplicando o x? É o 4. E quem é o número que está sozinho? Quem é o termo independente? É o menos 5. Tá? Nessa outra função aqui, e reparem o seguinte, ó, f de x, g de x, h de x, i de x, h de x, f de x, os nomes vão mudando, né? Mas essas letras que eu mudei é só para vocês saberem que a gente pode chamar a função de f de x, mas pode chamar também de outros nomes, a letra que a gente quiser, tá? Então, aqui na letra C, quem é o A? O A é o número que multiplica o x. O número que multiplica o x aqui é menos 2. Quem é o B? O B é o termo independente. Quem é que está sozinho aqui? É o 7. Na letra D, quem é aqui nessa função? O nosso A. O A é o número que multiplica o x. É o menos 8. E o B? O B é quem está sozinho. Menos 9. Aqui, quem é o A? O A é o número que multiplica o x. Menos 2. E o B? O B é o que está sozinho. Opa, não tem B. Dizer não tem B é um grande equívoco. A gente não pode dizer isso. Quando não aparece o B, a gente diz, tem o B, só que ele é igual a 0. Tá? O B sempre vai existir. Ou vai ser positivo,
nesses dois exemplos aqui, ou vai ser negativo, ou vai ser igual a zero. Mas sempre vai ter b. Beleza? Nesse último exemplo, o a também, né? Eu falei que sempre vai ter o b, parece que o a às vezes não vai ter. Não, não. O a também sempre vai ter. O a sempre vai ser positivo ou negativo. A diferença é que o b pode ser zero. O a não pode ser zero. Na letra F, quem é o meu a? Cuidado, gente. O a é o número que multiplica o x. Ó, tá aqui o x. Quem é o número que está multiplicando o x? 7 sobre 2. Esse cara aqui, ó, 7 sobre 2, é o número que está multiplicando o x. Portanto, o a é 7 sobre 2, tá? E o b é o número que está sozinho aqui. Que número está sozinho aqui? Nenhum. Ah, então não tem? Não, é isso. Tem, só que ele é o zero. Feito? Então, a gente conseguiu aí identificar, aprendeu, né? O que é uma função do primeiro grau? É uma função real, onde a variável independente é multiplicada por um número e somada por um número. Então, ax mais b. O a é diferente de zero, o b pode ser maior, menor ou igual a zero, né? O a só pode ser maior ou menor que zero. O a gente chama de coeficiente angular ou taxa de variação, coeficiente de variação. O b, coeficiente linear ou termo independente. E a gente aprendeu aqui a identificar em alguns exemplos o que acontece com quem é o a, quem é o b numa função do primeiro grau. Tá? Bom, agora a gente vai falar de mais um conceito, que é raiz ou zero da função. É bem tranquilo. É o valor de x que faz y ser igual a zero. Para a gente comparar com a nossa máquina, que a gente já está acostumado, né? É o seguinte, ó. Na máquina, tu bota diversos valores e cada valor que tu bota, ela te devolve um diferente. Em algum momento, essa função, tu vai botar um valor de x lá e a função vai te devolver o valor zero. Então, isso aqui é o zero da função, também chamada de raiz. Raiz da função ou zero da função. Não é necessariamente esse valor aqui que é o zero, mas sim esse aqui. Tu pode botar um número qualquer, desde que te devolva o zero. Desde que a máquina te devolva o zero. Tá? Por que é tão importante saber justamente o valor de x que faz... x é o que entra, né? E y é o que sai. Por que é tão importante saber o valor de x que faz o y ser igual a zero? Bom, porque se eu sei o valor de x que faz o y ser igual a zero, fica mais fácil para eu descobrir quais os valores de x esse y é maior que zero, ou seja, é positivo. E também, se eu sei o valor que faz isso aqui ser igual a zero, fica mais fácil de descobrir os valores que fazem esses números que saem da máquina serem negativos, serem menores que zero. Então, é uma referência bem importante. Se tu está falando, por exemplo, em lucro. Bom, se eu produzir tantas unidades, eu não tenho lucro nem prejuízo. Ah, mas se eu produzir a mais do que isso, eu vou ter um lucro. Se eu produzir a menos do que isso, eu vou ter um prejuízo. Sabe? É para a gente ter uma referência no estudo da função. Tá? A gente vai aplicar bastante depois em exercícios, no contexto, linkando com o nosso tema, mas agora é importante que a gente saiba o que é o zero da função, raiz da função ou zero da função, é o valor de x que faz y igual a zero. Importante uma coisa, vocês já faziam isso muitas vezes. Um exemplo de raiz ou zero é quando resolve Bhaskara. X ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Aí resolve Bhaskara, né? O que tu tá achando? Tu tá achando os valores de x que fazem aquela bagaça ali ser igual a zero. Tá? Bom, mas aquilo lá não é a função que a gente está estudando. A gente está estudando agora a função do primeiro grau. No vídeo anterior eu botei alguns exemplos de função do primeiro grau. E agora eu vou retomar esses exemplos. O exemplo A era 3x
mais 2. E vou achar o quê? O zero da função aqui. Como é que eu calculo o zero da função? Cara, é só pegar e fazer isso aqui igual a zero. Ó, 3x mais 2 é igual a zero. E agora, isola o x. 3x igual a menos 2, x é igual a menos 2 terços. Esse aqui é o valor de x que faz y ser igual a zero. Não esqueçam, o y também pode ser chamado de f de x, né? Portanto, esse aqui é o nosso y. Qual é o valor de x que faz isso aqui ser igual a zero? Menos 2 terços, tá? Então, para achar o zero da função, para calcular o zero da função, é só igualar a função a zero e isolar o x, tá? Letra B, o exemplo do vídeo anterior, 4x menos 5. Vamos lá determinar o zero dessa função? Como é que eu determino o zero de uma função? Iguala a função a zero e isola o x. 4x igual a 5, x igual a 5... Opa, ficou um risco bem no meio do 5 aqui. 5 quartos. 5 quartos, senhoras e senhores, é o zero da função. Reparem, nesses dois exemplos, o zero da função não era necessariamente o número zero. Por quê? Porque o valor que eu coloco na função pode ser qualquer um. Na letra A, era o menos 2 terços. Significa que, colocando o menos 2 terços ali, a função me devolve o zero. Na letra B, era 5 quartos. Significa que, colocando os 5 quartos dentro da função, aquela função me devolve o zero, tá? É o valor de x que faz a função ficar igual a zero. Também chamado de nulo, né? É o valor de x que faz a função se anular. Ou seja, virar zero, ficar nula, igual a zero, tá? Tem mais um exemplo, né? Vamos fazer mais um exemplito aqui. Letra C. H de x é igual a menos 2x mais 7. Calcular aí o zero da função. Como é que faz o zero da função? Iguala a função a zero, menos 2x mais 7 é igual a zero, e isola o x. Menos 2x é igual a menos 7, multiplica por menos 1, né? 2x igual a 7, x igual a 7 meios. Na letra C, o zero da função, o zero dessa função aqui é 7 meios, tá? Mais um exemplo. Letra D, era i de x, o nome da função era i de x, igual a menos 8x menos 9. Como é que eu calculo o zero de uma função? Iguala a função a zero, menos 8x menos 9 igual a zero, e isola o x. Menos 8x é igual a 9, multiplico por menos 1, 8x igual a 9, isolando o x, x igual a menos 9 oitavos. Então, menos 9 oitavos é o zero da função, ou seja, é o valor de x que faz a função ser igual a zero. Letra E. H de x igual a menos 2x. Calcular o zero da função, menos 2x igual a zero. E agora isola. X é igual a zero. Zero dividido por menos 2 dá zero, né? E por fim, letra F. Letra F era f de x igual a 7 meios de x. Mesma coisa, iguala a função a zero e isola o x. X é igual a zero. É isso aí, pessoal. Zero da função. É o valor de x que faz a função ficar igual a zero. Agora, a gente vai começar a falar do gráfico da função do primeiro grau, né? Na verdade, dos gráficos. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é informar que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é
uma reta. Bom, em sala de aula, a gente vai provar, ou a gente já provou, não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo, mas a demonstração dessa informação aqui, ó, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, a prova disso vai ser dada em aula para a gente poder discutir, para vocês tirarem dúvidas sobre a demonstração. Aqui no vídeo eu vou simplesmente dizer para vocês e não vou provar que é. Eu vou mostrar que, de fato, é uma reta. Tá? Bom, quando a gente fala em construir um gráfico de uma função do primeiro grau, ou seja, de uma reta, eu só preciso de uma coisa. Basta que eu tenha 2 pontos da reta. Basta que eu tenha 2 pontos da reta. Por quê? Se eu tiver um ponto A aqui e um ponto B aqui, me digam, quantas retas vocês conseguem imaginar? Quantas retas vocês conseguem imaginar que passam pelo A e pelo B ao mesmo tempo? Vocês conseguem imaginar quantas retas passando por A e por B ao mesmo tempo? Olha só, vou tentar mostrar para vocês que só tem uma, né? Por 2 pontos, existe uma única reta. Tá aqui, passando pelo A e pelo B. Vocês conseguem imaginar outra reta que passe por esses 2 pontos? Não tem como, né? Então, se 2 pontos determinam uma única reta, se eu tiver 2 pontos, pronto, eu tenho determinada a minha reta. E aí, olha só o andamento, né? Olha só como funciona a lógica matemática. O que é um ponto? Vamos chamar de ponto P. Como é que eu represento um ponto P? Usando o par ordenado. Par ordenado. Por que par ordenado? Par, porque são 2 números. E ordenado, por quê? Porque primeiro vem o x, depois vem o y. Então, todo ponto é representado assim, por um x e por um y. E agora vem o mais maravilhoso. Olha para uma função. O que é uma função? Tu coloca um valor de x e ela te devolve o y. Olha que loucura. Tu coloca um valor de x e ela te devolve um y. Simples demais, né? Como é que eu vou determinar o ponto de uma função, um ponto de uma função? Bom, eu escolho um valor qualquer para x e calculo y. E olha só o que eu estou falando. Vou repetir. Como é que eu determino um ponto de uma função? Olha como começa. Eu escolho qualquer valor para o x e ela me dá o y. Eu escolho qualquer valor. Tu escolhe qualquer valor. Qualquer pessoa escolhe qualquer valor para o x e aí a função vai me devolver o y. Massa, né? Bom, vou fazer aqui um exemplo bem tranquilo antes de fazer gráfico, só para a gente entender aqui. Vou pegar esse cantinho aqui, f de x igual a 3x mais 2. A gente já fez essas tabelinhas muitas vezes nas aulas, né? Olha só, vamos escolher um valor para o x? Vou escolher menos 1. Se o x for menos 1, o que vai acontecer? No lugar do x eu coloco menos 1. 3 vezes menos 1 mais 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Ó, escolhi o x, ele me deu o y. Coincidentemente, deu menos 1, né? Deu o mesmo valor. Mas vou pegar outro valor. Vou escolher para x igual a 0. E vou botar lá. 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então, está aqui. Escolhi como x sendo o 0 e ela me devolveu o 2. Então, aqui, ó, 2 pontos dessa função aqui. Agora, se eu for lá no sistema cartesiano, lá no x e no y, x e y, e botar esses 2 pontos, menos 1, 0 e 2, e juntar esses 2 pontos,
Pronto, eu tenho aqui o gráfico dessa função. Não estou muito preocupado com isso aqui agora, vou fazer daqui a pouquinho para vocês. Agora eu quero que vocês se liguem nisso. Vocês escolhem 2 valores para o x e ela devolve um valor para cada x que vocês escolheram, né? Tá? Olha só. Vamos... Eu fiz aqui um sistema cartesiano mais bonitinho, na régua e tal, pra gente botar fazer o gráfico. E vou escolher uma função do exercício dos vídeos anteriores, né? Na verdade, das partes anteriores do vídeo, né? É o exemplo B que eu usei. G de x igual a 4x menos 5. A gente vai colocar nesse sistema cartesiano aqui, ó, essa função. Então, primeira coisa, definir 2 pontos, né? X e y. Então, vamos lá, vamos escolher 2 valores. Eu vou escolher como x sendo 0 e o x igual a 1. Por que 0 e 1? Ah, porque eu quero. Eu escolhi 0 e 1, podia ser 12 e menos 20, podia ser raiz de 3 e 75 sobre 14, podia ser qualquer valor. Escolhi o 0 e o 1 porque eu quis, tá? E agora, gente, eu vou substituir lá, né? Se eu escolhi o x igual a 0, vou fazer 4 vezes 0 menos 5. 4 vezes 0 costuma ser 0. 0 menos 5, menos 5. Ó, coloquei o x, me devolveu o y. Primeiro ponto, então, 0 e menos 5. Agora eu vou para o segundo ponto. Escolhi o 1. Por que o 1? Porque eu quis. Se vocês não quiserem, façam com outro. No lugar do x, vou colocar o 1. 4 vezes 1, menos 5. 4 vezes 1 costuma ser? Isso aí, 4. E aí, 4 menos 5, menos 1. Olha o segundo ponto. X é 1 e o y é menos 1. Tá? Desculpa. Agora eu vou colocar no gráfico esses 2 pontos. 0 e menos 5, 1 e menos 1. Deixa eu colocar aqui. 0, primeiro ponto, e menos 5. X é 0 e o y é menos 5. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. 0 e menos 5. E o segundo, 1 e menos 1. E o segundo, x é 1. Venho até aqui e vou até o menos 1, que está aqui assim. Tá? Tá aqui o primeiro ponto, 0 e menos 5. E aqui o segundo ponto, 1 e menos 1. E aí, junto esses 2 pontos aqui. Tá? Deixa eu fazer bem direitinho, tentar fazer o mais perfeito possível, para que depois a gente consiga mostrar mais algumas coisas para vocês. Tá? Essa é a resposta. Se eu mandasse vocês construírem a reta, fazer o gráfico, né? Essa aqui seria a resposta. G de x igual a 4x menos 5. Essa reta aqui representa a função g de x. E aí a pergunta que o pessoal faz, né? Tá, professor, mas e se eu escolhesse outros pontos aqui? Outros valores para x? Bom, vamos lá, né? G de x igual a 4x menos 5. Então, tá. Então, eu escolhi como valor de x, ao invés de escolher o 1, eu vou escolher 2. X igual a 2. Se eu escolhesse o x igual a 2, quem seria o y? Seria 4 vezes 2 menos 5, né? 4 vezes 2 menos 5. 4 vezes 2, 8. 8 menos 5, 3. Então, o ponto seria 2, 3. Vamos pegar esse ponto, 2, 3, e vamos colocar lá no gráfico. 2, 3. Ó, o x aqui vai até o 2. E aí a gente sobe. Tá? Tem que subir bem direitinho para ficar certinho, né? E aqui o y é igual a 3.
Não ficou tão direitinho porque meu desenho aqui não está bem bonitinho. Mas aqui, ó, 2 e 3. Se eu tivesse feito o desenho bem retinho, vocês iam ver que o 2, 3 está exatamente em cima da reta. Qualquer ponto que eu pegue, que eu bote valor de x, vai dar o y certinho lá. Por quê? Porque é a mesma reta, é a mesma função, tá? Vale para todo mundo isso aí. Então, não tem como dar errado, não tem como fazer. Claro, a única maneira de dar errado é essa aqui, ó. Deixa eu aproximar bem o desenho para vocês entenderem por que não ficou tão preciso. Foi um erro realmente do instrumento que eu usei, né? Olha ali, ó, não passou exatamente em cima do 5, tá vendo? Ficou um pouquinho para a esquerda ali, ó, a reta, tá vendo? Aqui no outro ponto, 1 menos 1, também, ó, não ficou bem no lugarzinho. Mas, se eu tivesse feito preciso, ficaria. Para isso, para evitar essa confusão, para que vocês não fiquem pensando que não dá certo, agora eu vou usar o GeoGebra e vou trabalhar bastante. Vou fazer vários gráficos com vocês usando o GeoGebra, para vocês entenderem bem direitinho o porquê, qual é a função, entre aspas, o que faz o A, o que faz o 4, né? O que faz o B, qual é o papel do coeficiente angular, do coeficiente linear. Então, a partir de agora a gente vai dar uma olhada com muita calma nos gráficos, até porque a gente precisa dominar para tirar informações dos gráficos, tá? Então acompanhe aí a parte dos gráficos agora. Bom, então agora, como eu prometi para vocês, a gente está aqui no GeoGebra para analisar o gráfico dessa função. Essa função que vocês estão vendo aqui, ó, essa é a reta que a gente vai trabalhar. Olha aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Só quero mudar um pouquinho o estilo dela, deixar ela mais espessa, para que vocês percebam bem, tá? Essa função aqui de azul é a f, tá? Tá aqui o nome dela. E aí, ó, quando eu boto o mouse aqui, vocês estão vendo, função f de x igual a ax mais b. Tá, mas quem é esse a e quem é esse b? Então, aqui, ó, ax mais b, tá? No nosso vídeo antes, a gente fez, lá no começo desde o começo do vídeo, a gente está trabalhando com os mesmos exemplos, né? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês era a função f de x igual a 3x mais 2. Então, olha o que eu vou fazer. O a é 3, está aqui, e o b é 2. Essa função que vocês estão vendo aí, ó, esse gráfico que vocês estão vendo aí, é o gráfico da função da letra a dos exemplos anteriores. F de x igual a 3x mais 2. Eu quero aproximar um pouquinho o gráfico para vocês verem, perceberem algumas características deste gráfico. Especialmente uma, eu quero que vocês percebam, quero que vocês se deem conta de uma que a gente enxerga. Bom, eu falei já em aula, a gente já viu que quando A é positivo, a função é crescente e a reta tem essa declividade, essa inclinação para a direita. E quando B é igual a 2, olha o que acontece. Olha ali onde está. Quer ver? Eu vou mudar o B. Eu vou fazer outra função. Eu vou fazer 3x mais 1. Olha ali, o B agora é 1, tá? Olha onde é que a função está cortando. Eu vou fazer 3x mais 0, só 3x. Olha o b igual a 0. Passa bem na origem, né? Tá vendo que o b, o coeficiente b, é onde a reta corta o eixo do y, eixo dos y, que é o eixo que está de pé, o eixo vertical, tá? Então, se eu for mudando esse cara, ó, se eu botar aqui menos 5, olha lá, ó, o b vale menos 5, eu vou ter que baixar aqui um pouquinho o gráfico para ver, ó, que a reta corta bem no menos 5. Se eu baixar ainda mais aqui, mudar o parâmetro, diminuir ainda mais esse parâmetro, menos 8, onde é que a reta vai estar? Bem no menos 8. Olha ali, ó. Deixa eu aproximar bem. Tá vendo ali, ó? Bem no menos 8. Tá? Deixa eu mudar ainda mais aqui esse parâmetro. Eu vou botar bem grande agora. Vou fazer o b igual a 8. A reta vai cortar o eixo do y lá no 8. Tá vendo ali? Então, essa variação a gente tem que saber, ó, tem que entender
né? Não precisa decorar tudo isso, mas tem que entender. Ó, eu vou aumentar bem o A. Olha só, quanto maior o A, mais inclinadinha, assim, aliás, menos inclinada, quase perpendicular ela fica, né? Agora eu vou diminuir o A. Eu vou diminuir o A. Olha o que vai acontecer quando eu diminuo o coeficiente angular ou a taxa de variação, como queiram. Vou diminuir o B para ficar mais visível aqui pra gente. Ó, tá aqui o A, vou diminuir o A, tá? Estou diminuindo o A. Olha o que está acontecendo com a reta. Estou diminuindo o A. Chegou no 1. Estou diminuindo o A. Estou diminuindo o A. Opa! Ó, olha só, estou diminuindo o A. Estou diminuindo. Reparem nisso, ó. Ela vai diminuindo e quando chega no 0, o A assume. Aqui no computador o A pode ser 0. Não, mas na verdade o A pode ser 0. Só que essa aqui não é uma função do primeiro grau. É uma função diferente. É uma função que tem uma característica peculiar. A gente vai estudar mais tarde ela. Chamada função constante. A gente vai estudar ela mais tarde. Continuar diminuindo o A. Olha só, mudou a inclinação da reta. Tá para a esquerda. Aí eu vou aumentar o coeficiente angular. Estou aumentando, 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 aumentando. Ficou para a direita quando fica positivo. A negativo, A positivo. A negativo, A positivo. B positivo, B igual a 0. B negativo. B positivo, B negativo, B igual a 0. Vocês conseguem compreender? Ó, B positivo. E olha o A. O A pode ser qualquer coisa. Mas o B, ele firma, ele fixa a reta naquele ponto 1. E olha como a inclinação varia, mas como o B está fixo, o B não muda, né? Está sempre ali o Bzinho. Tá? Se eu botar um B negativo agora, menos 1, vai acontecer a mesma coisa, só que no menos 1, né? Estou variando o a reta está girando ali, ó, mas o B não muda, né? Outra, deixa eu pegar e fixar o A agora. Vou fixar o A igual a 2. Deixa eu ver se eu consigo botar o 2 aqui no A. Botei. E agora eu vou mudar o B. Reparem que a inclinação, ou seja, esse ângulo aqui, ó, não muda. Quer ver? Olha só. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou andando com a reta sem mexer na inclinação. São retas paralelas. Ó, essa é uma característica. Quando vocês estiverem lá no terceiro ano, que forem estudar geometria analítica, vocês vão ver que uma reta, aliás, duas retas paralelas, tem o coeficiente angular igual. Só muda o coeficiente linear. Só muda onde elas cortam o eixo do y. É isso aqui que está acontecendo. Ó. São várias retas, mas o coeficiente angular de todas elas é igual. A inclinação delas não muda. Tá? Bom, comecei fazendo o 3x mais 2. Deixa eu botar aqui, né, o gráfico do exemplo da letra A. 3x mais 2. É difícil botar o 2 exatamente ali. 3x mais 2. Oh, beleza. Tá quase. Ai, meu Deus. Tá bom. Não tá bom. Vou tentar digitar. Não dá. 3x mais 2, cara. Temos tempo, né? Bom, vou mudar aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar. 3x mais 2. Pronto, fiz. O A é 3 e o B é 2. Está aqui a minha função da letra A. Agora eu vou fazer a função da letra B. Na letra B, a gente tinha g de x igual a 4x menos 5. Da onde estou tirando esses exemplos? Da parte anterior do vídeo ali, né? 4x mais 5. Tá aqui, ó. 4x, desculpa, menos 5. 4x menos 5. 4x menos 5. Reparem, a função é crescente, ou seja, a reta tem a inclinação ali para a direita. E o B é menos 5. Olha lá onde corta, ó. Bem no menos 5. Tá? Aí, essa então a reta da letra B. Lembra que eu falei para vocês? Qualquer ponto que eu escolha, eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Ponto A.
Olha ali o ponto A. Ó. O ponto A é 1,5, 1. Se eu substituir lá na função 4x menos 5, se eu botar no lugar do x 1,5, o y vai ser 1. E esse ponto eu posso andar com ele para cima da reta. Tá vendo que tem infinitos pontos aqui nessa reta? Basta 2 para a gente conseguir definir, né, a reta. Mas aqui existem infinitos pontos. Então, isso é que caracteriza, né? É isso que permite que a gente pegue só 2. E que não seja todo mundo pegando os mesmos 2. Tá? Espero que fique claro isso para vocês. Acho que vai ficar. Está ficando. Tá? Letra C. Menos 2x mais 7. Menos 2x mais 7. Menos 2x mais 7. Então, aqui eu vou botar menos 2. Menos 2x. O A é menos 2 e o B é 7. Menos 2x mais 7. Isso é muito bullying. Olha ali, ó, bem no que eu quero, não para. Menos 2x mais 7. Então, a gente vai lá e faz do manual mesmo. Se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Vou botar aqui o incremento de 1, que eu acho que fica mais fácil. Bom, menos 2x mais 7 é o exemplo da letra C. Está aqui a função, essa reta aqui. Ó, o A é negativo, então ela é decrescente, a função, né? Está aqui a reta. E o B é igual a 7. Olha lá, ó, corta o eixo do y bem no 7. Tá? Essa é a letra C. Agora a letra D. Menos 8x. Vamos lá, vamos mudar. Menos 8x menos 9. Menos 8x, está aqui, o A é menos 8. E o B é menos 9. Não chega lá, a gente muda aqui, né, para que chegue. Menos 8x menos 9. Menos 8x menos 9. Então, tá aí. Essa em azul é a reta. O A é negativo. A função é decrescente. O B é menos 9. Olha lá, ó, a reta corta o eixo do y exatamente no menos 9. Tá? A letra E, menos 2x. Então, o A é menos 2. Menos 2. E o B é 0. E aqui acontece uma coisa muito interessante. B, senhoras e senhores, é onde a reta corta o eixo do y. Se o B é 0, onde vocês acham que vai cortar o eixo do y? Ali, ó, bem na origem. Está vendo o menos 2 ali? É o A, negativo, portanto a função é decrescente, está aqui a reta, e o B é 0. A letra F é 7 sobre 2. 7x sobre 2, o A é 7 sobre 2. 7 sobre 2 costuma ser 3,5, e eu vou tentar botar o 3,5 aqui. Tomara que eu consiga. 3,5. Enfim. Ó, faz de conta que é 3,5 ali, tá? O A é positivo. Então, a função é crescente. Está aqui a representação dela. O B é 0. Corta bem na origem. Tá? Essas são as representações, né, das funções que a gente viu ali anteriormente no nosso gráfico. Tá? Se vocês lerem o livro de vocês, nas páginas 4 e 5, ele vai dar algumas dicas para escolher os 2 pontos. Eu falei anteriormente que basta que a gente determine 2 pontos para que a gente tenha uma reta. E eu vou mostrar para vocês aqui que realmente, se eu tiver 2 pontos, ó, esse ponto e esse ponto, se eu juntar os dois, ó, pronto, eu tenho uma reta. Se eu quiser mudar essa reta, é só eu mudar um dos pontos ou os 2 pontos de lugar. Então, como eu tenho total liberdade para escolher, bom, o livro nos traz uma dica. O livro pede para que a gente use 2 pontos assim, notáveis, 2 pontos que a gente percebe que são importantes ao olhar para o gráfico. Ignorando aqui o B e o C, quais 2 pontos vocês achariam importantes que estão aí?
Não sei se vocês vão concordar, mas esse aqui seria um ponto e esse aqui seria o outro, né? Onde a reta corta o eixo do x e o eixo do y. Por que esses dois pontos são tão importantes? Primeiro, porque são fáceis de calcular. E segundo, porque ajudam a gente a fazer o gráfico. E eu estou falando em gráfico, mas daqui a pouquinho eu vou começar a falar em esboço do gráfico, tá? Mas enquanto eu estou usando o computador, eu vou usar a palavra gráfico. Quando eu for fazer a mão livre, vou falar em esboço. Como vocês vão trabalhar quase sempre a mão livre, vocês vão fazer muito esboço de gráfico. Então, para fazer esboço de gráfico, a gente tem que simplificar ao máximo. Gente, que ponto é esse E aqui? Esse E é onde a reta corta o eixo do y. Ou seja, lá na minha função f de x igual a ax mais b, esse cara aqui, ó, é o b. Pronto. Já tenho esse b. Eu olho para a função e já sei que esse cara é o b. Só de olhar para a função. E esse outro ponto aqui? Esse outro ponto aqui, senhoras e senhores, é o valor de x que faz o y ser igual a 0. Ou seja, é uma raiz da função. Entenderam? Esse cara aqui, ó, é o valor, é o b, que já está lá. Quando a gente olha para a função, a gente já vê esse cara. O x é 0 e o y é o b. E aqui, o x é o 0 da função e o y é 0. Então, por isso que ele trabalha com esses dois pontos especiais assim para formar o gráfico. A gente é obrigado a usar esses dois pontos? Não, a gente não é obrigado a usar esses dois pontos. Mas se a gente quiser, pode? Não, pode, claro que pode. E se eu quiser pegar outros pontos? Pode? Pode, claro que pode. O gráfico é igual para todo mundo, mas cada um constrói como se sentir mais à vontade, como achar melhor. Beleza? Então tá. Acho que assim a gente falou bastante sobre o gráfico, sobre função crescente, decrescente, etc. e tal. Tá?